E aí, gurizada? Eu tô começando o vídeo animada, mas hoje o assunto, apesar de ser, de certa forma, fascinante, é meio down, né? Hoje é 11 de setembro e a gente vai falar sobre a tragédia, né, o atentado às Torres Gêmeas em Nova York. Porque recentemente eu estive em Nova York, vocês sabem, estou postando os vlogs, né? E a gente fez um tour com o Jaime da Grande Maçã. A gente fez os 2 dias de tour. Vai ter vídeo aqui no canal, tá? É o próximo. e além de passar por locações de filmes e vários lugares históricos de Nova York, o Jaime deu uma aula sobre o atentado em loco, assim, né? Lá na frente, lá onde tudo aconteceu, lá no Corpo de Bombeiros, que foram os primeiros a atender os chamados, e foi algo muito legal, apesar de ser... É estranho a gente falar que foi algo legal, né? Porque a gente tá falando de uma tragédia, de um atentado, de algo ruim. Mas ter essa aula em loco foi uma experiência única, assim. Foi... Eu não sei nem descrever muito bem o que eu senti, sabe? Mas foi algo bem único. E é isso que vocês vão assistir agora. Vou botar pra vocês aí. Eu filmei tudo o que o Jaime falou e não fiz muita edição, porque eu quero que vocês se sintam ao máximo como eu me senti lá. Então, vejam aí a íntegra da aula sobre o atentado em loco, lá no World Trade Center. E a gente está na calçada do quartel, que foi o primeiro quartel, os primeiros bombeiros saíram desse quartel. Dá para entender por quê, porque era muito perto, já era do lado. Eles sequer ouviram o chamado, o alerta, né, que foi disparado para todos os quartéis. Esse quartel não precisou nem ouvir o chamado, por que não? Porque já ouviu o barulho do avião batendo na torre. Era muito perto. Então assim que o avião bateu, explodiu, os bombeiros saíram correndo. Então foram os primeiros bombeiros a chegar, porque o quartel já é o quartel que fica do lado. Desse quartel, quantos bombeiros morreram? 6 homens dos bombeiros. Então aqui, olha, os 6. Tá? Morreram soterrados, né? Mas no total, o número de bombeiros mortos foi muito maior. Olha só. 343 bombeiros. Aqui, Fernanda, a gente tem a imagem de todos eles, tá? Todos os quartéis da cidade, direta ou indiretamente, trabalharam naquela manhã trágica, além de bombeiros que vieram das cidades vizinhas, né? Vieram da Filadélfia, de Delaware, de Maryland, tá? Do distrito de Colômbia, né? Que é o de DC também, vieram para tentar, para ajudar, para prestar solidariedade e apoio também. Vamos agora, pessoal, de cá. Esse painel aqui, olha, tem uma imagem dos bombeiros trabalhando, né? Foi uma homenagem para eles, para os bombeiros, tá? Aliás, olha só a foto da calçada desse quartel aqui. Nossa! Olha como é que ficou. O quartel teve que ser reconstruído, por quê? Porque os destroços voaram aqui, né? E o quartel ficou parcialmente destruído, olha só. Aqui a gente tem uma imagem das torres em chamas, né? E aí eu gosto sempre de contar a cronologia, para quem não lembra, né, como aconteceu tudo. Queria que vocês viessem um pouquinho mais para cá. Acho que todo mundo tá conseguindo ver? Sim. A primeira torre a ser atingida pelo primeiro avião foi essa torre aqui, tá? Às 8h46 da manhã. Por que eu gosto de falar bem do horário? Porque a torre foi atingida antes do horário comercial. Tá? Os escritórios começavam a trabalhar a partir das 9 da manhã, começavam a funcionar. E o avião bateu aqui às 8h46 da manhã, 14 minutos antes, né, das 9. O que significa isso? Muita gente ainda não tinha chegado para trabalhar. Então, gente, foram 14 minutos que salvaram muita gente, né, da morte.
E o segundo avião? O segundo avião bateu mais ou menos nessa altura aqui da segunda torre, às 9 horas e 6 minutos. Então, já veio depois do início do horário comercial. E já tinha muita gente dentro tentando ajudar também, né? Também. Agora, o seguinte, sempre tem alguém no nosso grupo, teve uma senhora, eu lembro muito bem dela, que ela falou assim: ah, Jaime, então significa que se esse avião aqui bateu aqui às 9 horas e 6 minutos, todo mundo já tinha chegado para trabalhar nessa torre. Não, porque daí ninguém subiu mais, né? Sim ou não? Não. Por que não? Porque já tinha batido na outra. Esse avião já tinha batido antes, então é lógico que ninguém nem subiu aqui, né? Então ajudou muito, acabou salvando muita gente, tanto aqui quanto aqui. Eu sempre gosto de fazer um teste aqui com vocês. Imaginem só, olha pro prédio aqui. Imagine um avião, bateu, explodiu, fogo, explosão, aquela fumaça preta. Se você trabalhasse no prédio ali do lado, você ia chegar numa boa e entrar ali para trabalhar? Claro que não, né? Claro que não. Até porque estava caindo muita coisa aqui embaixo, né? Então não aconteceu isso. Olha para cá de novo, todo mundo. Então, gente, 14 minutos decisivos que salvaram muitas vidas na Torre Sul e na Torre Norte. É ou não é? Olha que interessante. O plano da Al-Qaeda, dos terroristas do Bin Laden, era atingir as torres antes, aliás, depois das 9 horas. Por quê? Porque eles queriam atingir, queriam matar o maior número possível de pessoas. Então eles queriam chegar depois das 9. Por que que ele chegou às 8h46 da manhã? Porque os terroristas tiveram lá uma batalha na cabine do avião. O piloto tentou de todo jeito evitar que o avião batesse aqui. A gente, claro, nunca vai saber de certo mesmo o que aconteceu naquele avião. Por quê? Porque todo mundo morreu, né? Inclusive os pilotos, então não dá para saber direito. Mas existem várias teorias, a caixa preta, né? Se você assiste os filmes, os documentários, vocês conseguem ver, inclusive, uma simulação, né, do que poderia ter acontecido na cabine do avião. Então, por essa razão, o plano não foi tão perfeito assim, né? Os terroristas erraram, chegaram antes da hora e atrapalhou muito o plano deles inicial. Outra curiosidade, qual foi a torre que caiu primeiro? A norte, essa aqui. Essa foi a primeira torre que foi atingida. O primeiro avião bateu aqui. Você acha que ela caiu primeiro? Não. Essa caiu primeiro. A segunda torre que foi atingida pelo segundo avião. Essa caiu primeiro. Por que caiu primeiro? Porque foi no meio, impacto ali. Ah, o Bruno acertou. Engraçado que ela caiu pra explicar. Não, é. É que vai fundindo, né? Mas a imagem aparece. Parece, né? Mas a sensação é que ela tá caindo de baixo assim, porque ela caiu retinha, né? É, mas ela foi caindo assim. Sim. Essa caiu antes, apesar de ter sido a segunda torre. Por quê? Porque o avião bateu mais no meio e aí a estrutura não aguentou muito tempo, acabou caindo. Essa torre foi mais no alto, olha aqui. Então, apesar dela ter sido a primeira, ela foi a segunda a cair. Essa aqui caiu, gente, às 10 horas, essa aqui 10h20, ou seja, a essa hora agora, que horas são agora? Meio-dia e pouco, tudo já tinha acontecido. Olha aqui só, as duas torres já estavam no chão. Foi tudo de manhã, né? Muito cedo, né? Então imagine que a essa hora já estava o caos aqui, né? Aquela fumaça, aquela nuvem de poeira, né? Já estava lá todo mundo gritando, os bombeiros querendo controlar o fogo. Os atentados foram no dia 11 de setembro. Vocês sabem que dia o fogo foi controlado pelos bombeiros? Só no dia 19 de dezembro. Nossa! Não foi tão rápido assim. Quanto tempo? 3 meses, quase, né? 3 meses pegando fogo? Pegando fogo. É Muita coisa, né? Sim, as próprias cinzas, os destroços, né? Então eles ficaram aqui trabalhando dia e noite até novembro, dezembro. Dia 19 de dezembro é que eles conseguiram controlar o fogo, apagar o fogo. Outra curiosidade, esses andares aqui ficaram isolados, porque onde bateu o avião abriu um buraco no prédio. Aqui também.
muitos andares aqui ficaram isolados. E os bombeiros? Os bombeiros conseguiram se comunicar? Conseguiram. Eles entraram aqui embaixo, foram subindo pela escada, porque o elevador parou de funcionar. Olha quanto tempo que demorou para eles subirem. Quando eles conseguiram se comunicar, eles falaram o seguinte para as pessoas que estavam presas aqui em cima: subam até o telhado, até o topo do prédio, porque vocês podem ser resgatados com a ajuda de helicópteros. E aí, gente, nessa hora surgiu uma esperança dessas pessoas. Saiu todo mundo correndo, subiu todo mundo aqui, ficou todo mundo em cima, à espera de um resgate que nunca chegou. Por que nunca chegou? Por causa da fumaça. Essa fumaça, gente, olha aqui, era uma fumaça escura, densa, pesada, e não ajudou muito os helicópteros. Os helicópteros tentavam aproximar, mas eles não conseguiam fazer a aproximação, fazer o resgate das pessoas, porque era perigoso, o helicóptero podia bater, né? E aí ia ser outra tragédia. Então eles tentavam, recuavam, e as pessoas aqui, ó, esperando, aqui em cima. Teve uma hora, gente, um momento crítico. Essas pessoas perceberam que não iam ser resgatadas. E elas tiveram que decidir de que maneira elas iriam morrer. Se elas iriam morrer asfixiadas pela fumaça, era uma fumaça tóxica. Se elas iriam ser queimadas pelo fogo, que já estava consumindo o prédio muito rápido. Ou então se elas iriam pular do prédio. E muitas, assim, decidiram pular do prédio. Mais rápido, né? Algumas não tinham coragem de pular, pediam para as outras empurrarem. Me empurra porque eu não vou conseguir pular. Então uma empurrava a outra e elas iam pulando para a morte aqui. Imagina. Isso todo mundo lembra porque deu para ver no jornal, na televisão, né, a imagem daquelas pessoas caindo. Né? Aliás, a segunda torre, quando ela caiu, todo mundo viu. Aliás, quando ela foi atingida pelo avião, muita gente já estava vendo pela televisão. Sim, né? Deu para ver ao vivo, né? Ao vivo, né? Outra curiosidade aqui, gente, desse quartel, eu lembro que eu falei pra vocês quantos bombeiros morreram? 6. Um deles, ele era capelão, ele era muito religioso. Ele foi chamado aqui no quartel, ele nem estava lá trabalhando, ele estava aqui. Foi chamado para dar extrema unção, né, para rezar no corpo de um colega de um outro quartel. Né? Ele estava agonizando já, morrendo, porque ele tinha sido atingido por um pedaço de concreto na cabeça. Então ele já estava estirado no chão. Aí o padre, o capelão, saiu daqui do quartel, ele era bombeiro, tá? Mas ele também era capelão. Saiu correndo aqui do quartel, se ajoelhou no corpo do colega e começou a rezar para ele ir embora em paz, né? Mas é o que aconteceu. O Nicolas Cage. Tem, exatamente, dos bombeiros. Só que esse capelão, gente, que estava ajoelhado rezando, também foi atingido por um corpo que caiu bem em cima dele. Nossa. E ele acabou morrendo também horas depois. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu. Então, era uma tragédia atrás da outra, é ou não é? Tudo isso acontecendo aqui. Aliás, olha aí o bombeiro chegando, gente. Acho que ele vai entrar aqui, viu? Vamos até a esquina para vocês verem, porque não é fácil. O quartel está sempre fechado. Assim eles entram de ré pra ser mais fácil na hora de sair, né? Obviamente. No local exato onde eram as torres gêmeas, que o Gilvan perguntou. Então aqui era a torre sul, piscina sul. Aqui era a torre norte, agora tem uma piscina, a piscina norte. Então esses prédios novos, eles não estão no lugar exato, né? Olha, aqui é o One World Trade Center, essa aqui é a torre maior de todas. Ela está bem aqui. Eles construíram pouco para o lado. Por quê? Porque eles não quiseram construir no lugar exato das torres gêmeas. Porque muita gente morreu e nunca foi encontrada até hoje. Então, gente, é uma questão de respeito, né? Em homenagem a essas pessoas que perderam a vida, eles resolveram construir um memorial. Uma piscina aqui e uma piscina aqui. E os prédios foram sendo construídos ao lado aqui. O antigo World Trade Center tinham 7 torres. Não eram só as 2 torres gêmeas, eram 7 no total.
Todos os prédios tiveram que ser demolidos com a ajuda de dinamite, né? Implodidos. Por quê? Porque os bombeiros foram fazendo a vistoria e foram vendo que estava com a estrutura comprometida, que não podia ficar de pé. E aí eles tiveram que demolir os prédios. As duas torres gêmeas que a gente viu ali naquela imagem, elas caíram sozinhas, né? Lembram? Caíram de manhã ainda, né? De manhã cedo. As outras torres foram sendo demolidas ao longo das semanas, mas no total, as 7 torres tiveram que ser demolidas, tá? Nenhuma torre ficou de pé. Outra coisa, que tinham 2 hotéis, o Hotel Marriott ficava aqui, ó, nessa área. O Hotel Hilton ficava atrás da estação de metrô. Os 2 hotéis também tiveram que ser demolidos, porque estava com a estrutura baleada lá o prédio, não dava mais para ficar de pé. Então já são 7 torres do World Trade Center e mais do que os 2 hotéis, já são 9 prédios. Além disso, tinha um prédio residencial que ficava ali do outro lado. Ficou com a estrutura comprometida, demoliram o prédio também. Então, gente, no total, todo mundo viu lá as 2 torres gêmeas caindo, mas no total mesmo, 10 prédios caíram. Agora vocês sabem a verdade, 10 prédios. Não foram só as 2 torres gêmeas. E aí o que aconteceu ao longo dos anos? Eles foram construindo tudo de novo. O Hotel Hilton foi o primeiro a ser reconstruído ali do outro lado. A família da Paris Hilton, muito rica, né, construiu o hotel de novo. Só que o problema, nos 4 primeiros anos, quando o hotel inaugurou de novo, Ninguém queria se hospedar. Ninguém queria se hospedar lá, com medo. Então, gente, nos 4 primeiros anos, o hotel fechou o ano no vermelho, no prejuízo. Por quê? Porque ninguém queria se hospedar, com medo, né? Agora, depois, aí foi ficando melhor. Hoje em dia, ele já tem lucro no hotel. Mas e o outro hotel? Nunca mais construiu de novo, porque eles disseram, não vamos mais para aquela área lá, não, porque a gente vai ficar no prejuízo. Então, eles acharam arriscado, tá? Então, o Hotel Marriott não voltou mais para essa área. Tá? E as 7 torres do antigo World Trade Center, que eu disse que tudo demoliu, estão todas de novo de pé. Eles foram construindo uma por uma. Essa aqui é a torre, que número? Olha lá. Então, World Trade Center número 4. Ali do lado, World Trade Center número 3. Ali na frente, o prédio mais alto dos Estados Unidos, World Trade Center número 1. Do lado, olha como é bem mais baixo, aquele prédio ali do lado, World Trade Center número 2. E assim eles foram construindo. Nenhuma torre é do mesmo tamanho da outra. Eles disseram o seguinte, a gente não quer mais 2 torres gêmeas aqui. Então cada torre tem um tamanho e tem um formato diferente. Reparem que a arquitetura de cada prédio é diferente de propósito, tá? Quantas pessoas morreram? 2.996 pessoas, quase 3.000 mortos. A vítima mais nova, um bebê de 2 aninhos de idade, estava passeando com a babá aqui na praça embaixo. Os 2 morreram, o bebê e a babá. A vítima mais velha, um senhor de 85 anos de idade, trabalhava como segurança da torre norte, a outra torre, morreu soterrado também. E homens, mulheres, quem morreu mais? Homens ou mulheres? O que é que vocês acham? Homens. 80% eram homens, 20% que trabalhavam, né? mulheres. Aqui. Então aqui trabalhavam muito mais homens do que mulheres, né? Mas eu vou continuar conversando com vocês aqui do outro lado. Estou mostrando antes, nos 2 aviões, entre passageiros e a tripulação, 157 pessoas morreram nos 2 aviões, tá? Essas pessoas foram as pessoas que ficaram mais comprometidas, porque os aviões bateram, o avião explodiu, os corpos ficaram carbonizados, né? Se ainda assim, depois da explosão do avião, os corpos ainda queimados, carbonizados, se ainda assim eles ficaram inteiros, intactos, na hora que as torres caíram, o que é que aconteceu? Virou pó, né? Tudo já era. Então, trabalho de identificação dessas pessoas, os passageiros, muito difícil. Até hoje a maioria não foi identificada, tá? Porque virou pó, literalmente, tá? De todas as vítimas, sabem quantos corpos foram encontrados inteiros? Cabeça, tronco e membros? Nenhum. 254 corpos. Tá? A maioria estava mutilado.
quase 3.250, ou seja, bem menos, né? A menor parte. E aí, para ajudar na identificação desses corpos, os bombeiros e a polícia, o trabalho do IML, o que eles usaram para identificar? Conseguiram encontrar 2 objetos que foram muito importantes: aliança e relógio de pulso. Aliança, todo mundo sabe por quê, né? Todo mundo coloca o nome cravado na aliança, né? De casamento, de noivado. Agora, relógio de pulso, por que vocês acham que ajudou tanto na identificação? Porque até então ninguém sabe. Vocês conhecem gente que coloca o nome no relógio? Não, né? Mas na verdade, aqui dentro das torres trabalhavam muita gente com muito dinheiro, milionários, tá? Empresários, banqueiros. Não morreu só gente mais pobre, da classe média, morreu gente muito rica também. Todas as classes sociais. Aliás, aqui tinha muitos empresários que chegavam cedo, antes até mesmo dos funcionários, né? A sede do banco mais importante da China, a sede em Nova York, ficava aqui. Então tinham banqueiros, empresários, gente com muita grana. Essas pessoas tinham relógios muito caros, como por exemplo Rolex, Cartier. São marcas muito caras de relógio, né? São verdadeiras joias, gente. Esses relógios, para quem não sabe, quando você compra na loja, tem um número de série. Você pode conseguir encontrar através do rastreamento do número daquele relógio. Então, por essa razão, os relógios também ajudaram na identificação daquelas pessoas. Tá? Aliança e relógio. Até hoje existem famílias que pagam para equipes irem lá naquele lixão que eu disse em Staten Island, onde tem os destroços das torres que eu falei para vocês, que foram transportadas para lá, para fazer o quê? Teste de identificação de DNA, para tentar identificar os seus parentes que morreram naquele dia, naquela tragédia. Se vocês olharem no Google, em 2018, ano passado, mais um corpo foi identificado. Nossa. Ou seja, 18 anos depois, gente, dos atentados, ainda tem corpo sendo identificado até hoje. Só que no início, nos primeiros anos, era o governo que fazia esse trabalho. Com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais difícil encontrar corpos, identificar as pessoas. Então, aí a polícia, os governos, os bombeiros pararam esse trabalho, o IML, e aí cada família tinha que trabalhar por sua conta, pagava uma empresa particular. E aí, gente, é um trabalho de formiguinha. Fazer um garimpo, né? De garimpo, como se estivesse encontrando uma agulha no palheiro. Vai lá no lixão, tem um monte de poeira lá, né? Faça aquela vassourinha, varre um pedacinho de poeirinha lá, leva pro laboratório para ver se tem ali algum resquício de DNA da família de uma pessoa. Nossa. Imagina o custo, então é caro para fazer isso. Imagina quantas vezes você tem que mandar pro laboratório e dar negativo, e vai, tenta de novo. Então é um trabalho que não acaba. Só quem tem muito dinheiro continua trabalhando, fazendo isso. E aí tem lá o nome de uma pessoa, não lembro exatamente quem é, acho que era um homem, foi identificado no ano passado, porque a família dele pagou a identificação. Ou seja, até hoje isso não acabou, né, gente? Esse drama não acabou. É, como muita gente também ficou sem o corpo, né? Aí é difícil de fechar o ciclo, né? O ciclo, é difícil de você terminar, não tem nem como você fazer um enterro digno para o seu familiar, né? Olha que triste. Outra coisa que o Bruno perguntou, né? Sobre a passarela. Foi você que perguntou? Ou foi você, Gil? Foi você. É aquela passarela ali, ó. Aquele túnel lá, branco, tá vendo? De tudo que tá aqui, a única herança do antigo World Trade Center, a única coisa que já estava aqui, era aquela passarela. Tá? Aquela passarela é do antigo World Trade Center dos anos 70. E por que ela continuou ali? Por um milagre, porque tudo foi voando aqui embaixo, bateu ali, todos aqueles vidros quebraram, estouraram, tá? Mas a passarela ficou intacta. Hoje ela ganhou outro nome, Passarela da Liberdade. Sabem por quê, gente? Porque ela virou a rota de fuga para muita gente que estava aqui correndo, as pessoas que saíam do prédio, né? As pessoas que estavam aqui embaixo na hora. Essa aqui, ó. Essa branca.
E aí, gente, as pessoas saíam correndo e conseguiam se abrigar ali, escorrer e ir embora. Então acabou salvando muita gente aquela passarela, né? Porque ela é fechada, tá vendo ali, ó? Então os destroços voavam ali e as pessoas se protegeram ali. Outra curiosidade, uma vez tinha um adolescente aqui com a mãe, e aí eu tava contando que as pessoas correram ali para se abrigar, mas que muita gente não conseguiu chegar lá a tempo. E aí os destroços iam voando, iam batendo e atingindo as pessoas iam tombando, caindo mortas aqui. Então muita gente morreu aqui embaixo. E aí ele ficou rindo na hora, né? Até perguntei pra ele, tá tudo bem aí? Ele, não, porque se eu estivesse aqui naquele dia, eu ia correr bem rápido, eu ia conseguir me abrigar, eu não ia morrer. Só que, gente, não é tão fácil assim dizer isso. É muito rápido que as coisas aconteceram. Na hora que o avião bateu ali no alto, em segundos, os primeiros pedaços do avião e do prédio já começaram a cair aqui embaixo. Pá, pá, pá. Não dá tempo de você correr. E é muita gente correndo também. Muita gente correndo, imagina o pânico. Não, é até tu assimilar o que tá acontecendo, Não tem né? lugar pra você se abrigar, olha, aqui é tudo aberto. Tá? Não, e realmente, até você assimilar, tem gente que fica, o que tá O que acontecendo? que tá acontecendo? É. Pá, bateu. Aham. Né? E vai. Imagina que é um negócio tão... Uma É. loteria, né? É uma loteria. É. É uma loteria. Na Torre Norte, olha lá. A outra piscina fica aqui, ó. A gente não vai até lá porque ela é igual a outra, tá? Então, por causa disso, essa estação de metrô ficou completamente destruída. Então ela foi reconstruída. O arquiteto é o mesmo do Museu do Amanhã, lá do Rio de Janeiro, das Olimpíadas do Rio, lembra? Que construíram lá aquele museu. Então, olha lá. Até parece, lembra? um pouco? Lembra? Também tem. O arquiteto é o arquiteto espanhol Santiago Calatrava, famoso. Foi ele que construiu. E a ideia dele, por fora, era retratar o quê? A fênix, que é aquela ave que renasce das cinzas, né? E por dentro é o símbolo de um olho, um globo ocular, como se fosse um olho olhando a visão, né? Por isso que tem o nome de óculos, né? O nome dessa estação de trem. Vamos entrar para conhecer? Que aula, né, gente? É incrível. O Jaime conseguiu explicar tudo muito detalhadamente e coisas que eu nem imaginava que tinham acontecido, mas ele explica de uma forma leve, vamos dizer assim. Por mais que seja praticamente impossível, né, falar de forma leve sobre esse assunto, mas não foi algo que ficou pesado e ele conseguiu explicar muito, muito bem. Foi, assim, algo bem único, um momento bem único. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu realmente não fiz muita edição, mas é realmente uma aula, gente. Eu não sei nem o que dizer direito, até porque eu falando aqui é a parte menos importante do vídeo, né? O mais importante realmente é o conteúdo que o Jaime passou pra gente durante o tour e eu tô agora passando pra vocês. E nesse dia aí, né, que infelizmente entrou pra história. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo da aula e continuem acompanhando por aqui. E nossas orações e, enfim, energias positivas pras famílias e pras vítimas e pra todo mundo, né? Beijo!